Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos, vocês que estão em casa, nos acompanhando pela internet, você que já está aqui, alguns irmãos ainda estão chegando, mas uma alegria muito grande para nós estarmos mais uma vez para cultuar ao nosso Deus, celebrar o nascimento de Jesus mais uma vez, Ele que nasce todo dia. E há 2 dias nós comemoramos, o Natal num dia específico, mas não podemos nos esquecer que o nosso Salvador nasceu, vive, reina, e honras e louvores a Ele. Eu quero convidar você para me acompanhar na leitura do Salmo 148. Salmo 148, vamos ler. Diz o seguinte: Aleluia, louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento, louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina, todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado, a sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu o louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem ele tanto ama. Aleluia. Amém? Queria convidar você a baixar a sua cabeça. Nós vamos ter 1 minuto de oração silenciosa, 1 minuto de quietação, de você colocar a sua vida diante dele agora em oração. Confesse os seus pecados, abra o seu coração e peça que ele visite o seu coração nesse dia. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque é o Senhor que acalma o nosso coração, é o Senhor que nos traz a paz, o equilíbrio, a alegria da vida, a alegria da comunhão. Muito obrigado por Tua presença no nosso meio, porque o Senhor nos ama de uma maneira tão pessoal, tão importante, tão bacana, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos ao Senhor. Porque o Senhor abriu a nossa mente, o nosso coração para perceber o amor de dar-se por alguém que não merece, tão pecador como somos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está agora aqui, porque o Senhor recebe o louvor, porque o Senhor é o Senhor desse culto, o Senhor é o único digno de honra, da glória, dos louvores, da música.
da nossa quietação. Pedimos que o Senhor haja nesta tarde, final de tarde, começo de noite, milagrosamente nas nossas vidas, que o Senhor nos quebrante, que o Senhor nos desarme, que o Senhor faça o que o Senhor quiser, o que o Senhor precisar fazer, para que a gente perceba a Tua presença e a nossa necessidade total dependência do Senhor. É isso que precisamos, Senhor. Estamos saturados de religiosidade, de só a identidade de nome, títulos. Queremos de fato ser moldados pelo Senhor. Eu te peço por tantos irmãos que estão aqui no templo reunidos, aqueles que saíram de suas casas para aqui na igreja juntos louvarmos. Peço também pelos irmãos que estão espalhados nas suas casas, onde estiverem, que o Senhor também os visite da mesma forma, porque o Senhor pode fazer isso. O Senhor está aqui e o Senhor está em cada lar nesse momento. E a gente não sabe como cada irmão está agora, se todos estão felizes, se todos estão radiantes de alegria, de gratidão. É provável que alguns estejam com tristeza, com dores, com enfermidade, com incerteza, e pedimos que o Senhor visite, que o Senhor opere, que o Senhor faça maravilhas. Em nome, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar? Ainda em ritmo de Natal, quero cantar Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que trevas vem dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste. Ai, a luz da salvação, triunfante vem. Salve, ó Cristo, firma teu justo império. Gratos louvores, homens e anjos deem. Nasce Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, que a todos Deus quer bem. Deus nos ama. Posso ouvir vocês? Deus, Cristo, seu Filho amado. Deus nos amou, Deus se encarnou, vede o menino deitado. Deus nos amou, Deus. Digam-no todos os povos, gozam paz e salvação, todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, gratos louvores, homens e anjos deem. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, que a todos Deus quer bem. Amém? Esse amém está fraco, né? Amém?
O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus sobre todos, sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez? O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso sobre todos. De Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara as feridas. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Amém. Nome mais santo, nome bendito, nome que tem poder para curar, sarar as feridas, sarar mágoas, rancores, né? Esse nome que a gente clama, que a gente conhece e é a que a gente recorre. A gente leu o Salmo 148, mas eu quero cantar o Salmo 150. Salmo de vencedores por Cristo. Louvai a Deus no seu santuário e no firmamento, obra do seu poder. Louvai ao som de trombetas, de saltérios, de harpa, com adufes e danças. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário e no firmamento, obra do seu poder. De novo. Louvai a Deus no seu santuário e no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante as suas muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltérios e com harpas, louvai-o com adufes e danças, com instrumentos de cordas e com flautas. Com cimbalos sonoros, louvai-o consoante a sua dor.
retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. 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 Aleluia, 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 aleluia. Amém, amém. Eu quero chamar aqui minha amiga, minha irmã, Vanessa Pinheiro. A Vanessa mandou esses dias uma canção dela, escrita com o nome É Natal, né? E passou o Natal e a Vanessa não cantou, né? Então eu falei, Vanessa, ainda estamos em clima de Natal, né? E convidei ela para cantar, e ela vai cantar essa canção. Eu vou tentar ajudar, e a próxima, que é dela também, ela vai falar. É com você, Vanessa. Agora é Natal, Jesus nasceu. Os anjos cantam alto lá no céu. Temos salvação, chegou Jesus. O mundo em trevas pode ver a luz. Glória nas alturas e paz na terra. Glória nas alturas e paz na terra. E dos pecados Cristo salvará. Seu povo que liberto cantará. Maravilhoso Conselheiro Pai, da eternidade, Príncipe da paz. Cantemos. Glória nas alturas e paz na terra. 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 Vamos exaltar o nome de Jesus, esse nome que está acima de todo nome, que é a razão de estarmos aqui, a razão de nos reunirmos, é a razão da nossa vida. Tu és o autor da vida, o princípio, o fim de tudo. És o Todo-Poderoso, Rei dos Reis, és-nos num.
merecer os melhores elogios. Teu amor me faz viver, em tua paz me delicio. Como não te adorar? Tu mereces toda a glória, justo, santo, puro e bom. Conhecer-te é o maior dom. É Jesus o pão da vida, o Cordeiro imaculado, que Deus enviou à terra para levar o meu pecado. Meu amigo conselheiro, minha rocha e o meu guia, tudo que eu mais precisava e o que eu menos merecia. Como não te oferecer os melhores elogios? Teu amor me faz viver, em tua paz me delicio. Como não te adorar? Tu mereces toda a glória, justo, santo, puro e bom. Conhecer-te é o maior dom. Queria que tentássemos cantar juntos. Tu és o autor da vida, o princípio e o fim de tudo. És o Todo-Poderoso, Rei dos seis, és luz do mundo. Tu és Cristo, Filho amado, o caminho e a verdade. Deus conosco, nosso Mestre, porta para a eternidade. Como não te oferecer os melhores elogios? Teu amor me faz viver, em tua paz me delicio. Como não te adorar? Tu mereces toda a glória, justo, santo, puro e bom. Conhecer-te é o maior dom. É Jesus o pão da vida, o Cordeiro imaculado, que Deus enviou à terra para levar o meu pecado. Meu amigo conselheiro, minha rocha e o meu guia, tudo que eu mais precisava e o que eu menos merecia. Como não te oferecer os melhores elogios? Teu amor me faz viver, em tua paz me delicio. Como não te adorar? Tu mereces toda a glória, justo, santo, puro e bom.
canção maravilhosa, né, gente? Vocês foram abençoados aí? Amém. Obrigado, Vanessa. Muito joia ter você dividindo aqui, nos abençoando com sua voz, seu talento. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor recebe o nosso louvor, mesmo imperfeito como somos. Agora pedimos que o Senhor continue falando, continue nos abençoando. Abençoa a classinha lá embaixo, com as crianças, abençoe aqui o Carlinhos, na ministração da palavra, usa teu servo, acalma o nosso coração, fala conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém. Som. As crianças podem descer. Hoje nós teremos lá um culto especial para as crianças entre 5 e 10 anos. Aqueles menores de 5 devem permanecer aqui com os pais, tá? Convido você a abrir a palavra do Senhor comigo em Lucas capítulo 2, e nós vamos ler os versículos 22 a 40. Lucas 2, 22 a 40. Enquanto você abre, eu desejo você um Feliz Natal, aqueles que eu não tive a oportunidade de encontrar ainda, desde o dia 25, quando nós tivemos o culto aqui. E que Deus abençoe a sua vida, e que você possa cada vez mais encontrar o verdadeiro significado e sentido do Natal nessas celebrações de fim de ano. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esse Natal, ou avançar um pouco no que aconteceu logo após o nascimento de Jesus. Por isso, o texto para hoje é Lucas capítulo 2, dos versos 22 a 40. E eu vou ler aqui, peço que você acompanhe, por favor. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa. Tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar e então permanecera viúva, até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava Jesus, jejuando e orando dia e noite.
Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Até o verso 40, que o Senhor nos abençoe. Bem, hoje é o primeiro domingo após o Natal. É assim que o calendário litúrgico chama. Por outro lado, é o último domingo de 2020. No calendário litúrgico, então, nós estamos situados entre o nascimento de Jesus e a chegada das boas novas, advindas com o nascimento dele, e a expectativa do novo ano que está daqui a alguns dias se iniciando. E aqui, quando lemos Lucas capítulo 2, o texto proposto no calendário para hoje, nós encontramos José e Maria, aqui como uma família, um casal piedoso, que observava com fidelidade as exigências da lei do Senhor. O menino Jesus havia nascido, a gente vê isso em Lucas capítulo 1, capítulo 2, especialmente capítulo 2. E aí nós vemos agora Maria e José cumprindo com as exigências da lei. Lá em Êxodo capítulo 13, uma das exigências da lei, versos 1 e 2, diz assim: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Deus havia dito isso a Abraão, e agora nós percebemos que o povo de Israel aprendeu a viver debaixo dessa ordenança de Deus, e aqueles que eram piedosos e que viviam, buscavam viver a lei do Senhor na sua inteireza, praticavam isso, levavam os seus primogênitos para serem consagrados ao Senhor, dentro da ideia de que aqueles meninos não seriam dos pais, mas seriam do Senhor. O outro texto que nos fala sobre as exigências da lei para o nascimento de crianças está em Levítico capítulo 12, versículos 1 a 8. Eu não vou ler esse texto, mas vou falar rapidamente sobre ele. O texto diz que a mulher, logo após o nascimento de seu primeiro filho, ou de seu filho, não do primeiro, mas de todos os filhos, ela estará impura por 7 dias depois do nascimento do menino, porque tem a ver com sangue. E no 8º dia, então, essa criança será circuncidada. E o texto diz que a mulher aguardará em casa mais 33 dias, portanto, completar-se os 40 dias, para que ela seja então purificada do seu sangramento. Até então ela é considerada impura, como nos dias da menstruação. Isso na lei judaica. O texto diz que se essa mulher der à luz a uma menina, então ela será considerada impura por 14 dias, por 7 vezes 7, 2 semanas. E aguardará não somente 33 dias, mas 66 dias para a sua purificação. Um total de 80 dias. Então, ao final desse tempo, a mãe deve levar um cordeiro para o holocausto e uma rolinha ou pombinha como oferta pelo pecado. Mas, se ela for pobre, ela deve levar um par de rolinhas ou um par de pombinhas. E deverá então entregar ao sacerdote na entrada da tenda do encontro, ou seja, ela não pode entrar ainda porque ela ainda está impura. E aí então, entregando os animais, ela é purificada. Então nós vemos aqui em Lucas capítulo 2, 2 acontecimentos nos versos 21 e 22. Via de regra a gente entende como um só, mas na verdade existem aqui 2 acontecimentos. O primeiro deles é que ao completarem-se 8 dias, o menino Jesus ele foi circuncidado e ele recebeu o nome de Jesus conforme a revelação
que o anjo havia dado aos seus pais. Então esse é o primeiro acontecimento. No 8º dia, Jesus é circuncidado. E o segundo acontecimento, completados 40 dias após o nascimento do menino, ou seja, o tempo da purificação de Maria e também de José, porque se a mulher estava impura, o simples fato do homem tocar nela, ele também era considerado impuro. Então nós percebemos que aqui há um tempo de purificação do pai e da mãe. Os pais agora então seguem para Jerusalém. Lembrem-se, eles estão em Belém, onde o menino nasceu. Belém e Jerusalém é muito próximo, é bem perto. Quem já esteve lá sabe muito bem como é bem próximo. Nós percebemos então que eles vão a Jerusalém com o fim de apresentar o menino ao Senhor, ou consagrá-lo ao Senhor, e para oferecerem o sacrifício pela purificação, conforme a ordenança na lei mosaica. E eles levaram, diz o texto bíblico, um par de rolinhas, ou 2 pombinhos, o que demonstra que a família de Jesus era pobre. Eles não tinham recursos para levar ou para oferecer um cordeiro ou algo assim. Eles então levam 2 pombinhos, porque pombinho e rolinha se pega com arapuca no meio do mato. Basta você fazer uma arapuca lá, montar uma estratégia, você consegue pegar uma pombinha, uma rolinha. Ou então você consegue comprar por um preço muito barato no mercado, porque havia um mercado, né, para isso. Estando então no templo em Jerusalém, para o cumprimento desse rito, nós percebemos então que acontecem aqui 2 encontros impressionantes. Eu não sou ligado em numerologia, não. Eu até fiz essa música 20 vezes 20 aí, né? O pessoal falou, essa música é legal, vai pegar no meu evangelho, porque o povo evangélico gosta de é numerólogo, né? Bem, gosta de um lance assim. Eu não sei se é bem assim. Mas é interessante que Lucas 2 fala de 2 eventos, agora ela fala de 2 encontros impressionantes. Esses encontros, um se dá com Simeão, e o outro, o segundo encontro, se dá com uma mulher idosa chamada Ana, no texto que lemos agora. E foram encontros que revelaram aos pais de Jesus grandes coisas, que eles ficaram perplexos. Revelações acerca do menino e do futuro desse menino. 2 encontros que não haviam sido marcados de antemão, mas encontros oportunizados por Deus com aquelas pessoas. O primeiro dos encontros, como eu já mencionei, Maria, José e Jesus se encontram com Simeão. O verso 25 fala um pouco desse homem. Ele é um homem justo e piedoso. Um homem que buscava viver piedosamente aos pés de Deus. O texto diz que ele aguardava a consolação de Israel. Isso significa que ele aguardava a vinda do Messias. O texto bíblico diz ainda que o Espírito Santo estava sobre ele. E vale a pena lembrarmos que o Espírito Santo desce sobre a igreja somente anos depois. Em Atos capítulo 2, nós estamos falando de um tempo em que o Espírito Santo vinha pontualmente sobre pessoas para o cumprimento de obras, de ministérios que o Senhor concedia aos homens. Então isso coloca Simeão numa posição diferenciada, pois era alguém que havia recebido o Espírito Santo para uma obra específica. E eu não sei te dizer qual o tamanho dessa obra específica, mas certamente o Espírito Santo havia vindo sobre esse homem para revelar a ele que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, conforme diz o versículo 27, e assim ele pudesse anunciar aquelas pessoas que estivessem presentes ali e ficasse o registro bíblico para que hoje tivéssemos o conhecimento de que ele
através do Espírito Santo, reconhecia naquele menino o cumprimento dos propósitos de Deus na história. A palavra do Senhor diz que Simeão, então, ele vai ao templo, ele é incomodado, ele é movido pelo Espírito Santo, alguma coisa mexe com ele, sabemos que o Espírito Santo mexe com ele sai da sua casa e vai para o templo, e lá ele encontra com Maria, José e o menino Jesus. Simeão sente ali naquele momento a revelação de Deus, que aquela criança é aquele que ele aguarda, e que o Senhor prometera que ele não morreria antes que o tomasse nos braços. E Simeão então toma Jesus nos braços e louva a Deus com um cântico conhecido como Nunc Dimittis. Existem alguns, é um termo latim para as primeiras palavras desse cântico. Na verdade, você percebe que tanto Lucas capítulo 1 quanto capítulo 2, existem alguns cânticos que falam sobre o menino, sobre a revelação de Deus por meio do Filho amado. Um deles é o Magnificat, que é o cântico de Maria, que a Janice, há 2 domingos atrás, ou domingo passado, se eu não estou equivocado, ela cantou e falou para a gente, baseado em Lucas capítulo 1, versos 46 e 55. O segundo cântico está em Lucas capítulo 1, a partir do verso 68, que é o cântico Benedictus, de Zacarias. E agora esse terceiro cântico, que é o cântico de Simeão, Nunc Dimittis. Vamos ler o cântico de Simeão novamente? Lucas capítulo 2, versos 29 a 32. Diz assim: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Vamos ler juntos o verso 32? Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Isto. O cântico de Simeão traz aqui algumas importantes revelações. Os olhos de Simeão estavam vendo a salvação que Deus preparara à vista de todos os povos. Por isso ele diz, luz para as nações, ou luz para a revelação aos gentios e glória para Israel. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque algum tempo atrás a gente estava preocupado. Bem, a Igreja Presbiteriana do Lago Norte saiu do Lago Norte. Como é que a gente então pode chamar a IPLN? Passou pela minha cabeça a gente colocar a Igreja Presbiteriana Luz para as Nações, que tem a ver com exatamente essa revelação que Deus entrega a esse homem Simeão. É a primeira vez que é utilizada a palavra gentios, ou etnos, nesse contexto. Simeão aqui apresenta o tema da universalidade da missão de Jesus. Se os judeus aguardavam o Messias para si, ou seja, para o seu povo, muito embora vários profetas do Antigo Testamento haviam mencionado que Jesus seria para todo mundo, agora nós vemos aqui Simeão trazendo essa revelação de uma maneira muito clara. A salvação brilha diante dos olhos de Israel, mas também diante de todo o mundo. Isso está em consonância com vários textos do Velho Testamento. Entre eles, Isaías, capítulo 60, versos 1 a 3. Se você puder ler comigo, a Lud vai projetar para a gente aí. Isaías 60, 1 a 3. Vamos lá? Vamos ler. Levante-se. Vamos lá? Juntos? Levante-se, refulja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor,
e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. É lindo. Esse texto é maravilhoso. Isaías 60 começa falando dessa revelação, dessa luz, e termina falando dessa luz. Foram esses versículos que me inspiraram a compor essa canção, Aurora me raiou. Porque o texto está dizendo aqui que a luz do Senhor viria sobre Israel, e as nações do mundo veriam essa luz brilhando sobre Israel, e eles se aproximariam do Senhor. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. A profecia de Isaías 9, que nós lemos há 2 dias atrás, aqui no culto de Natal, dizia que o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. É Jesus de Nazaré que essas profecias referem. É exatamente isso que Simeão estava contemplando. Ele tinha em seus braços um menino que tinha pouco mais de 1 mês, 40 dias. Um menino indefeso, totalmente dependente de sua mãe e de seu pai. Uma família pobre, vindos da pequena insignificante vila de Belém. Mas ali estava a luz que iluminaria o mundo, que afastaria as trevas, que inauguraria o novo tempo da redenção, aquele que era, segundo o próprio Simeão, a consolação de Israel. Aliás, a gente fala tanto da consolação de Israel, mas nós nos esquecemos do significado disso, porque só é consolado quem sofre. Isso significa então que se Jesus era a consolação de Israel, então ele era aquele que viria para trazer ânimo, força, libertação diante da opressão, da escravidão que Israel vivia e que o mundo vive. E esse é o tema de Isaías capítulo 61, versos 1 a 3. Eu me esqueci, mas eu gostaria de ter pedido para o Rubão cantar essa canção para a gente hoje. Mas já que não foi, a gente vai ler. Pedir para a Lud colocar para a gente. Vamos ler juntos? O Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Vocês estão lendo comigo? Acho que não, né? É a máscara que é, né? Mas vamos lá. Vence a máscara, gente. Vamos lá. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Aleluia! O que o texto está nos dizendo claramente é que essa consolação de Israel viria exatamente para isso, entregar uma bela coroa, ao invés de cinzas. Quem se vestia de cinzas era aquele que estava vivendo luto. A coroa, então, era um pano que era enrolado aqui na cabeça e que significava vitória. O óleo da alegria ao invés de pranto. Alegria em vez de pranto. E manto de louvor ao invés de depressão. Espírito deprimido. É isso que o texto está dizendo. Que o Consolador de Israel viria para trazer essas manifestações da sua glória, levantando o povo.
O verso 4 de Lucas 2 diz que os pais de Jesus ficaram perplexos e admirados diante daquela fala de Simeão. Porque eles tinham todo um transfundo histórico teológico. Eles entendiam todo esse contexto e de repente as palavras que chegam através de Simeão, por meio do Espírito de Deus, se refere ao filho deles, ao pequenino Jesus. Os pais de Jesus ficaram admirados. Então, Simeão abençoa o casal e deixa mais algumas palavras para Maria. Mostra que a vida de Jesus não seria uma vida fácil. A jornada de Jesus implicaria em altos custos. A salvação prometida e anunciada teria um preço alto. E nós vemos pelo menos aqui 3 pontuações sobre isso, sobre essa fala de Simeão para Maria. Primeiro, ele diz que esse menino estaria destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel. Com isso, ele dizia que os orgulhosos da sua religião em Israel, os orgulhosos de sua própria realização espiritual, estes cairiam. Não havia esperança para estes. Triste é aquele que se orgulha de sua religião. Triste é aquele que coloca a sua religião num pedestal. Jesus, via de regra, derruba quem vive assim. Só depois da queda é que esses poderiam se reerguer, ou melhor, serem reerguidos pela mão do Senhor. A palavra usada aqui para levantamento, ela é usada outras vezes no Novo Testamento para ressurreição. A ideia aqui é, assim como Cristo morreu e ressuscitou, foi levantado, levantou-se, foi levantado, assim também aqueles que por causa do seu orgulho espiritual foram derrubados, seriam agora levantados. Ou seja, só quem passa pelo novo nascimento é levantado por Jesus, encontra a nova vida em Cristo. Outra coisa que Simeão está dizendo é que Jesus dividiria os homens. Por isso, ele seria um sinal de contradição. Olha, entendam uma coisa, coloquem na cabeça de vocês, nós precisamos entender, Jesus nunca será unanimidade. Se você acha que você, por ser cristão, você vai convencer todas as pessoas no seu trabalho, no seu ambiente escolar, aonde quer que seja, na família, aonde quer que você viva, Jesus jamais será unanimidade. Ele veio para dividir a humanidade. Por isso, um sinal de contradição. O texto bíblico, em João capítulo 1, diz que ele foi rejeitado pelos judeus, pelos seus irmãos. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Aqueles que aguardavam o Messias não o reconheceram como Messias. Que grande contradição. Aguardar, viver na expectativa do Messias, e quando o Messias chega, eles rejeitam o Messias. Assim Jesus estaria revelando, conforme diz a profecia aqui, Jesus revelaria o coração de muitos, ou seja, o que está na verdade reinando na mente e no coração dos homens será revelado em Jesus. Outra questão que Simeão diz para Maria é que uma espada traspassaria a sua alma. Com isso, Simeão estava dizendo que o sofrimento atingiria Maria. A palavra para espada aqui não é aquelas espadas pequenininhas que normalmente os judeus carregavam, mas é a espada grande que os soldados romanos carregavam. Essa grande espada é que traspassaria a alma de Maria ao ver o seu filho sofrendo
morto numa cruz, sendo rejeitado pelos homens. Aliás, alguns textos apontam que ser mãe de Jesus nunca foi coisa fácil. Especialmente pela obediência irrestrita de Jesus à vontade de Deus. Lembram-se quando Maria e os irmãos de Jesus foram até ele, porque o menino parece que estava ficando doido, não queria saber mais de voltar para casa, só ficava andando com o povo aí, um povo pobre, um povo estranho. E aí eles chegaram lá, Maria falou, menino, bora para casa. Ele falou assim, sua mãe está lá te chamando, falando que é para você voltar para casa. Ele falou, não, a minha casa são vocês. Vocês são a minha família. Gente, ser pai e mãe de filhos verdadeiramente crentes é muito desafiador. Porque os meninos muitas vezes são mais obedientes, ou se desejam obediência a Deus, e muitas vezes ao desejarem obediência a Deus, entrará em choque com os valores desse mundo. De vez em quando já me aconteceu de meninos vierem conversar comigo, dizendo, eu quero a obra missionária, eu quero ir para o seminário, eu quero servir ao Senhor de tempo integral, mas meu pai e minha mãe não entendem. Às vezes, com aquilo que os pais anseiam para os seus filhos em termos de sucesso, não vai entrar em choque com a obediência que esses meninos desejam para si, a obediência a Deus, à sua vontade e ao ministério que o Senhor tem preparado para eles. Estava ontem andando com a Cláudia de carro, e a gente estava ouvindo um programa muito interessante na rádio, dizendo sobre um surgimento de uma das ordens religiosas, quando aqueles meninos na Europa, rapazes na Europa, filhos de famílias abastadas e tudo mais, abriam mão das riquezas de seus pais para servirem a Jesus nas ordens religiosas. Como aquilo foi um problema. Quando o Espírito de Deus sopra sobre a igreja, e as pessoas, os jovens, as pessoas começam a ser levantadas para abrir mão de tudo aquilo que nós colocamos como o máximo da vida, para servirem ao Senhor, a igreja fica doidinha. É nessa hora que nós somos provados sobre o nosso verdadeiro interesse e amor. Quantos chegaram para Marcinha e para o CA e falaram, vocês são loucos de permitir que a sua filha vá para servir do outro lado do mundo com o Samuel levando 2 crianças pequenas. Louco é quem deixa de ouvir a voz do Senhor e perde a consciência do chamado. Esse verdadeiramente é louco. Entra agora então em cena um segundo personagem. E agora entra então Ana, um segundo encontro que os pais de Jesus tiveram no templo. Foi com Ana, com uma mulher. Uma senhora idosa de 84 anos de idade. O texto diz que ela era profetisa. Isso tem um significado muito importante para o contexto que não dá para a gente passar assim por alto, porque há mais de 400 anos não havia profeta em Israel. Desde Malaquias, nenhum profeta havia se levantado em Israel. Pelo menos não há registro bíblico sobre isso, mas a palavra de Deus nos apresenta agora uma profetisa, alguém que falava da parte de Deus. Ana era filha de Fanuel, da tribo de Azer, uma das tribos que haviam se perdido, sem paradeiro. A tribo de Levi, algumas outras tribos, as pessoas sabiam que existiam, sabiam onde elas estavam, mas a tribo de Azer, essa havia desaparecido. Parece que alguns membros da tribo de Azer sobreviveram e decidiram conservar a sua genealogia. Poucas pessoas, e dentre elas estava Ana. Ana havia se casado na juventude, viveu com seu esposo apenas 7 anos e depois o seu jovem esposo morreu. E ela se torna uma viúva
e ela então dedica a sua vida a servir ao Senhor no templo. 2 testemunhos acerca de Ana, mais uma vez o número 2 aqui, né? Aparecem em Lucas 2. O primeiro é que ela nunca deixava o templo. Alguns comentaristas chegam a sugerir que ela morasse no templo, que tivesse um aposento para ela ali no templo. Ana era daquele tipo de gente que não perdia nada que acontecia no templo. Ela participava de todos os atos religiosos. Se fosse nos dias de hoje, nós diríamos que ela seria aquela que não perderia nenhum culto da igreja. Reunião de oração, estudo bíblico, culto, tudo ela estaria presente. Eu me lembro de uma senhorinha bem humilde lá na igreja da minha conversão, Dona Sebastiana, não sei se a Cláudia vai lembrar dela. Senhora, ela vinha de ônibus para a igreja, mas ela estava desde reunião de adolescente, jovem, reunião de oração, trabalho com as crianças, ela participava de tudo. Dona Sebastiana estava lá. Era mais ou menos um tipo de Ana. Outra questão que nos chama a atenção sobre Ana, em segundo lugar, é que, por outro lado, ela conservava uma vida espiritual intensa e vibrante. O texto bíblico diz que ela adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite, ou seja, para além da vida comunitária, dos cultos comunitários, ela mantinha uma vida pessoal de adoração exuberante. Orava e jejuava de dia e de noite, mantendo a sua vida de adoração presente com o Senhor. E por isso não perdia nada no templo, estava presente em todas as coisas. E por estar no templo, a Ana presenciou a chegada de Maria, José e Jesus, e ela viu o encontro de Simeão, movido pelo Espírito Santo, esse encontro que marcou a vida daqueles que estavam ali, e ela passou então a louvar a Deus por tudo aquilo que ela estava vendo. E passou a falar a respeito do menino a todos os que aguardavam a redenção de Israel. Como é importante estar nos lugares certos para presenciar os fatos importantes e necessários para o nosso bem, para a nossa alegria e para a nossa salvação. E às vezes temos perdido a importância de estarmos nos lugares certos, na hora certa. Cumpridos os atos religiosos, segundo a lei do Senhor, Maria, José e Jesus agora voltam para Nazaré, não mais para Belém, mas agora voltam para Nazaré, na Galileia, deixando a Judéia, que ficava ao sul. Eles agora retornam ao norte, de onde haviam saído na época ali, quando aconteceu a contagem, né, do número de cada uma das tribos, o censo. E a narrativa bíblica diz que, indo para Nazaré, na Galileia, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E assim encerra o texto que nós lemos, verso 40. Bem, nós não só tivemos, mas estamos ainda num ano bastante incomum. 2020, sem dúvida alguma, tem sido um ano diferente de tudo que nós já pensamos, já passamos e imaginávamos passar. Em 2020, nós temos visto o sofrimento e o desalento de muita gente. E agora nós estamos às vésperas de um ano novo. Do ponto de vista humano, não nos parece que o ano de 2021 será tão diferente do ano de 2020. Não nos parece que as aflições da pandemia passarão tão rapidamente. Com isso eu quero dizer que dia 1º de janeiro vai continuar tudo mais ou menos do mesmo jeito.
O que é que nós devemos esperar de um ano novo? Ou pelo menos, de que maneira a palavra de Deus nos ensina a vivermos o novo ano? O que é que esses poucos versos de Lucas podem trazer para mim e para você, iluminando a nossa mente sobre de que maneira devemos nos portar e nos posicionar diante de anos tão difíceis e complexos como os que nós temos passado? Eu quero trazer aqui duas orientações, número 2 novamente, baseado em Lucas 2. Primeiro grande ensinamento que eu tiro para mim e compartilho com você nessa tarde: mantenha viva a sua fé nos tempos de espera. Eu vou repetir e queria que você prestasse muita atenção no que eu estou falando. Mantenha viva a sua fé nos tempos de espera. Esse é o primeiro grande aprendizado. Nós não podemos permitir que as circunstâncias, ou a angústia, ou a ansiedade roubem de nós o que é mais precioso. A nossa vida depende tão somente do Senhor. Ele é a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na tribulação. Jesus é a nossa salvação e Ele deve ser a nossa única inspiração. Quando olhamos para Lucas capítulo 2, nós vemos aqui personagens bíblicos. E neles percebemos a firmeza e a constância nos tempos de espera. Eles aguardavam, eles esperavam, em meio a um contexto de sofrimento, de luta, de provação. Estavam debaixo do governo do Império Romano. Eram cerceados de muitas coisas. No entanto, eles jamais perderam a firmeza e a constância nesses tempos de espera, aguardando que a manifestação do Senhor se fizesse. Simeão, Ana, assim como Maria, José, são exemplos de manter-se, buscar manter viva uma fé, uma prática de adoração. São exemplos de que Deus visita o seu povo, de que Deus traz alegria, traz ânimo, coloca cânticos de louvor nos lábios daqueles que permanecem firmes na esperança. Portanto, meu irmão, minha irmã, mantenha-se firme na fé. As provações vêm para nos provar. Os dias maus vêm para mostrar aonde o nosso amor está. Vêm para provar o nosso amor. Portanto, faça como Ana. Pratique a vida espiritual comunitária. E não se esqueça de vivenciar a vida espiritual pessoalmente, por meio de jejuns e orações constantes de dia e de noite. Faça como Simeão. Espere, aguarde, mantenha os ouvidos atentos à voz do Senhor. O mesmo Espírito Santo que estava sobre Simeão naquela época, está sobre a igreja nos dias de hoje. Saiba, portanto, que dias difíceis nós temos enfrentado e outros mais difíceis ainda enfrentaremos. E precisamos nos preparar para passar incólumes as provas de fogo que ainda virão. Mais importante do que saber como será 2021, se a vida voltará ao normal, mais importante é como enfrentaremos 2021. Como estaremos dispostos para enfrentar 2021. Precisamos de ter a convicção do nosso amor, do nosso chamado, do nosso senhorio, manter viva a fé nos tempos de espera.
estar aos pés do Senhor, firmes nas convicções da fé comunitária, da vida comunitária e na vida pessoal. Simeão aguardava a consolação de Israel. Ana anunciou boas novas para os que aguardavam a redenção de Israel. Consolação de Israel, redenção de Israel, pois Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, e hoje ele vive no meio do seu povo. Ele que é a consolação e a redenção, ele já está entre nós. Por isso, se apegue a ele, mantenha-se firme, mantenha viva a sua fé nos tempos de espera. Segunda questão que o texto me ensina, que o tempo de se levantar é hoje. O tempo de se levantar é hoje. Se você se sentiu enfraquecido nesse ano, se a sua fé vacilou, se você andou para trás na sua caminhada cristã, esse é o tempo de Jesus te soerguer. É interessante aqui como o texto de Lucas 2 fala dessa universalidade da salvação. Apresenta Jesus como luz para as nações. Como eu já mencionei, apresenta Jesus como glória para Israel. O Evangelho de Lucas corrobora o tempo todo com essa verdade. Para este evangelho, todas as barreiras para a salvação de quem quer que seja, em Cristo Jesus caíram. Os céus, por meio de Jesus Cristo, foram abertos aos samaritanos, aos párias da sociedade. Nos evangelhos nós encontramos que Jesus é amigo de pecadores. Jesus, diferentemente dos líderes religiosos da época, ele anda no meio dos pobres. Aliás, ele mesmo era um pobre. O texto nos diz em Lucas que Jesus ele vai à casa de publicanos. Ele participa na casa de Zaqueu, o corrupto arrependido. Jesus vai aonde os religiosos não iam. E ele faz aquilo que religião nenhuma naquela época fazia, e nem hoje, a não ser ele mesmo. Jesus abre as portas da salvação para os marginalizados da religião. Os doentes têm vez agora. As mulheres têm vez. Os impuros têm vez. Os pobres, os ricos, têm vez. Os gentios têm diante de si a oportunidade. Mas, conforme lemos, as portas continuam fechadas para aqueles que, tomados pelo orgulho da sua religiosidade, caem e permanecem ali caídos, tomados de orgulho, sem se arrependerem e sem reconhecerem Jesus como o único que pode livrá-los. Hernandes Dias Lopes, ele escreveu que Jesus é um sinal de contradição, porque ele é amado e ele é odiado. Porque ele transforma uns e transtorna outros. Porque ele é a pedra de escape de uns e ele é a pedra que esmaga outros. As pessoas sempre tiveram, têm e hão de ter reações diferentes com respeito a Jesus. Qual a reação que você tem diante de Jesus de Nazaré? Se esse foi o ano em que você se enclausurou dentro de si mesmo, fechou-se dentro de si. Se esse foi o ano em que você incitou ódio por quem quer que seja, motivado por qualquer razão que seja, num tempo de tanto ódio como temos vivido. Se esse foi o ano que você se transtornou, que você se sentiu esmagado, que você se sentiu afligido, que você se sentiu deprimido,
Então venha Cristo Jesus, pois Ele é aquele único que pode nos libertar de nossas clausuras mais escravizantes. Ele que pode nos tirar para fora. Ele que pode nos fazer reencontrar o caminho do amor. É Ele que pode nos transformar e nos transportar para realidades diferentes, movidos pelo seu grande amor. Nós estamos encerrando um ano tão difícil. Esse ano de 2020 tem sido um ano muito complicado. Que esse ano nos ensine um novo caminho. Muitos estão se afastando da igreja. Nesse exato momento, muitos estão abraçando o caminho do pecado. Nesse exato momento, muitos estão perdidos, pulando de igreja para igreja. Nesse exato momento, muitos estão perplexos, agonizando. Mas Jesus quer nos trazer para perto de si. Jesus é a única e nossa verdadeira salvação. Se você, para o ano de 2021, espera ser salvo por quem quer que seja, ou por o que quer que seja, se você acha que a vacina vai ser a sua salvação, ou que alguém vai ser a sua salvação, desista. É certo que a vacina é muito importante, nós precisamos nos vacinar. É certo que nós precisamos continuar seguindo na vida crendo, mas, em primeiro lugar, venha Cristo Jesus. Ele é o único, é o que pode todas as coisas, é o que pode transformar a nossa vida, é o que pode nos devolver a alegria e a esperança da salvação. E eu quero encerrar assim, convidando você a orarmos ao Senhor. Via de regra, no dia 31, nós temos o nosso culto, e nós entramos o ano novo orando, muitas vezes de joelhos. Esse ano nós não estaremos reunidos como igreja, num culto público, no dia 31. Nesse ano, por razões óbvias, ligadas à pandemia, nós passaremos o dia 31 para o dia 1º em nossas casas, receberemos sim uma liturgia para realizarmos juntos com nossa família ou com os nossos queridos. Mas eu queria que nós estivéssemos nesse momento agora, buscando a face do Senhor. Eu queria convidar você, que pode, eu sei que alguns não podem, mas eu quero convidar você a se colocar de joelhos nesse momento. Eu quero convidar você que está em sua casa, participando do culto, também aí pela internet. Quero convidar você igualmente a se colocar de joelhos na presença do Senhor, para buscarmos a face de Deus e pedirmos a graça e a misericórdia sobre nós. Esse é o tempo de clamarmos: ó Senhor, tem misericórdia do teu povo. Vem sobre nós, ó consolação de Israel. Vem sobre nós, ó Pai amado, precisamos de Ti. Vamos orar? Tenha um tempo de oração silenciosa. Busque a face do Senhor. E logo depois eu farei uma oração. Senhor, muito obrigado, porque podemos contar contigo. Muito obrigado, porque na Tua palavra lemos palavras tão lindas e maravilhosas sobre Jesus, o Filho amado de Deus, enviado da parte de Deus Pai, que veio para
trazer libertação, cura, salvação, santificação, liberdade. E nós hoje podemos usufruir desse relacionamento profundo contigo. Obrigado porque um dia o Senhor nos alcançou. Obrigado porque estávamos perdidos. Eu estava perdido. E obrigado porque o Senhor olhou para nós. E o Senhor falou ao nosso coração. E hoje podemos estar reunidos aqui como igreja para te cultuar, para te adorar, para ouvir a tua palavra, para cantar louvores ao teu santo nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor não se afastou de nós. Temos passado um ano difícil. O Senhor sabe de todas as coisas. Quantos amigos, quantos parentes, quantas pessoas queridas, Senhor, foram tiradas do nosso meio, ceifadas por esse terrível vírus e por outras doenças que creio eu determinantes aí por questões de aflição da alma. Mas obrigado porque o Senhor continua nos amando e continua insistindo, mostrando o teu grande amor por nós. Obrigado porque em momento algum o Senhor desistiu do teu povo. O Senhor continuou vindo, nos encontrando, trazendo cura, salvação, libertação. Nós estamos agora diante de um ano que se aproxima e nós não temos a menor ideia de como ele será. Imaginávamos que essa pandemia era coisa de 1 ou 2 semanas. Mas passam 10 meses já e a coisa parece que não tem fim. Nós queremos nesse momento apresentar a nossa vida diante do Senhor e pedir que o Senhor nos ajude a passar por tudo isso firmados na tua graça. Peço que o Senhor renove a força e o ânimo daqueles que estão abatidos, desalentados, afligidos, depressivos. Aqueles que estão com a alma entristecida. O Senhor conhece cada um de nós, o Senhor conhece as nossas casas, o Senhor sabe dos nossos filhos, das nossas filhas, dos nossos pais, o Senhor sabe de tudo. E por isso pedimos que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor estenda a tua mão de graça e misericórdia sobre nós. E assim como a luz brilhou em Jesus, nós oramos para que o Senhor use a tua igreja para brilhar a luz de Cristo nesse mundo difícil de trevas que estamos vivendo hoje. Ensina-nos o amor, retira do nosso coração o ódio. Ensina-nos a verdade, retira do nosso coração a mentira. Ensina-nos a caminharmos firmes contigo, como Ana, como Simeão, que aguardaram a resposta do Senhor em tempos difíceis. Ajuda-nos, tem misericórdia de nós. Por favor, oramos pelo nosso país, pedimos misericórdia sobre a nossa nação, oramos para que o Senhor abrevie o tempo dessa vacina, que o Senhor abrevie o tempo da cura para o mundo, mas sobretudo, que o nosso coração esteja convicto de que a verdadeira e única salvação é Jesus de Nazaré. Que o Senhor nos ajude a viver e a pregar essa verdade. Tem misericórdia de nós. Guarda a tua igreja, derrama a tua bênção sobre o teu povo. Perdoa os nossos pecados. Limpa o nosso coração. Tem misericórdia porque tantas vezes nos esquecemos do Senhor e afligimos a nossa alma. Que possamos estar firmados em Ti. Abençoa o Teu povo. Ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar todos em pé. E vamos receber a bênção. E logo depois nós teremos os avisos. E agora, querida igreja, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a sabedoria e a bênção do Espírito Santo repouse sobre você, sobre sua casa e sobre todo Israel do Senhor que se espalha sobre a face da terra desde agora até o dia glorioso que Jesus voltará para buscar o teu povo. Ó Senhor, vem logo. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Podem se assentar.
Oi, igreja, tudo bom? Vamos aos avisos. Nesta próxima terça, a gente vai ter o nosso culto às 19h30. Esse culto tem sido um alento para muitos de nós, não, para poucos de nós que temos participado. Tem sido muito, muito bom. Terça-feira passada, a Luísa Rosa trouxe uma palavra muito legal para a igreja. Então, convido você a terça-feira entrar no Zoom e participar do nosso culto às 19h30. As atividades de fim de ano, como o Carlinhos já disse, nós não teremos o nosso culto tradicional de fim de ano com a ceia comunitária, por razões óbvias, mas o conselho e os pastores da igreja irão disponibilizar um roteiro, uma liturgia, para a gente fazer isso em casa com as nossas famílias. Vai ser disponibilizado no grupo do WhatsApp IPLN Avisos. No próximo domingo, no primeiro domingo de 2021, o nosso culto não será às 17 horas, será às 18 horas, tá certo? Então, a partir do próximo domingo, o culto será 18 horas. E nasceu a coisa mais linda chamada Davi, o 5º neto da Marcinha e do C.A., o filho da Helenice e do Luiz. Eu tento acompanhar a Marcinha, mas está muito difícil, né, Lude e César? Então, a Marcinha me passou, ela está com 5 netos agora, o mais novinho chama Davi, que nasceu dia 25. O Davi nasceu dia 25 e a Esther nasceu no dia 31. Eles gostam de nascer nessas datas comemorativas. E a nossa reunião de oração, que acontece toda sexta-feira, às 7h, não vai acontecer na próxima sexta, porque será dia 1º. Então, a gente vai dormir mais tarde, etc. Então, não acontece. Mas, na outra semana, na segunda sexta-feira do ano de 2021, teremos a nossa reunião de oração de sexta-feira. Tá certo? Qualquer dúvida, vocês ligam para o Rubão. O Rubão esclarece todas as dúvidas de vocês, tá bom? Um bom resto de domingo, uma boa semana, feliz de ver a Cida, a Drico, o Aguinaldo aqui hoje. Muito bom ver vocês, a Jade. E a gente se vê no próximo domingo. Um bom ano novo para todos vocês. Tirem bastante foto, coloque lá no Instagram da igreja, para a gente poder participar, mesmo que à distância, um pouquinho da celebração de todos vocês, tá bom? Coloca lá a hashtag IP Lago Norte, para a gente poder curtir as celebrações uns dos outros, tá bom? Deus abençoe e um beijo grande.